Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para outra de nossas aulas de Direito Civil, mais especificamente para o nosso terceiro encontro a respeito do assunto da prescrição e da decadência. Pois é, pessoal, nós continuamos aqui com o nosso conteúdo e incumbe a mim relembrar a todos e a todas que no nosso último encontro nós estávamos falando ali de algumas situações muito importantes, dentre as quais eu destaco a seguinte: nós tivemos oportunidade de deixar bastante clara a diferenciação científica entre a prescrição e a decadência. Sim, pessoal, nós deixamos clara a chamada distinção científica entre a prescrição e a decadência, que consiste em quê? A distinção científica entre prescrição e decadência consiste no fato de que, como eu já vinha falando, a prescrição diz respeito a direitos subjetivos, que são direitos passíveis de violação. De onde que a gente extrai isso? A gente extrai isso da própria redação do artigo 189 do Código Civil, segundo a qual, justamente, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Então, vejam, só com a violação do direito que nasce, então, a pretensão, e essa pretensão, que eu já disse ser aquele poder de se exigir de outro em uma ação ou uma omissão, essa pretensão, então, vai ser eventualmente perdida se houver o quê? Se houver o transcurso do prazo prescricional sem que o autor corra atrás do seu direito. Vou usar por hora essa expressão corra atrás, mais para frente nós iremos fazer uso de expressões mais técnicas. Por enquanto, eu estou indo por partes. Tudo bem? Beleza? De outro lado, eu já disse então para vocês que a decadência vai dizer respeito a direitos potestativos, que são direitos que, por definição, não admitem violação, na medida em que são exatamente direitos que dizem respeito a se influir na esfera jurídica de outrem, quer esse outrem queira, quer esse outrem não queira. Logo, por um imperativo lógico, esses direitos potestativos, esses direitos têm a ver com uma potestade, com um arbítrio do seu titular, não podem ser objeto de violação. Perfeito? Tranquilo? Aproveitei e disse para vocês que vocês também já tinham estudado uma outra diferenciação entre prescrição e decadência, que é aquela diferenciação legal. Vejam, só para lembrar, o próprio 189, mais uma vez, diz, vejam só, que a prescrição diz respeito aos prazos listados nos artigos 205 e 206 do Código Civil. Já a decadência, gente, por aqui uma situação de exclusão, haverá de dizer respeito a quaisquer outros prazos do Código Civil que não estejam nem no 205 nem no 206. Essa seria a chamada distinção legal. Ô Paulo, mas essa distinção legal ela é tão clara, ela é tão simples, por que a gente estuda a distinção científica? Já disse também para vocês que, embora seja clara, embora seja simples essa diferenciação legal, ela não resolve 100% dos problemas. Por quê? Porque ela só vai cuidar das situações que estão listadas no Código Civil. Como assim, Paulo? Existem prazos prescricionais e decadenciais fora do Código Civil? Sim. É importante que vocês se lembrem que outras leis que não o Código Civil podem, por óbvio, regular situações que dizem respeito ao direito civil. Eu posso falar com vocês, por exemplo, do próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Será que aquele prazo de 90 dias dos vícios redibitórios, o chamado por muitos de prazo de garantia lá do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, será que ele é prescricional ou decadencial? Aquele prazo é decadencial, porque vejam só, o direito de se influir na esfera jurídica de outrem, buscando ali que eventualmente seja reconhecido aquele vício redibitório, é um direito que não é passível de violação. Se eu, por exemplo, adquirir um produto, esse produto veio com defeito, eu estou dentro do prazo ali de 90 dias no que diz respeito a esses bens que a gente chama aqui de duráveis, eu vou poder ajuizar uma ação, se for o caso, e buscar ali o quê? Buscar ali a providência que decorre do fato de esse bem ainda estar protegido por esse prazo, tá certo, gente?
De outro lado, gente, suponhamos que eu tenha, sei lá, um aparelho celular, o celular explode e queima meu apartamento inteiro. O prazo de 5 anos para se buscar a reparação dos danos que foram causados ali ao meu apartamento. Esse prazo ele é prescricional ou decadencial? Esse prazo é prescricional por quê? Porque quando aquele celular explodiu, houve uma violação ao meu direito patrimonial no que diz respeito ao meu apartamento. Logo, isso estará sujeito a um prazo prescricional. A gente está aqui diante de um direito subjetivo. Então, vejam, a diferenciação legal, que é aquela que fala que são prescricionais os prazos do 205 e 206 do Código Civil e decadenciais os outros prazos dos outros artigos do Código Civil. Resolve muitos problemas? Sim, mas não resolve todos. Para a gente ter aqui outros problemas resolvidos que não esses que dizem respeito especificamente ao Código Civil, não tem outro jeito. A gente precisa de conhecer a diferenciação científica entre prescrição e decadência, que eu tive aqui o prazer de expor para vocês. Beleza pura, gente? Podemos então avançar mais um pouquinho? Galera, a gente já conseguiu aqui avançar bastante. Vocês já conhecem alguns caracteres muito importantes que dizem respeito aqui à prescrição e à decadência. Mas nós ainda precisamos de estudar outros caracteres. Eu preciso de trabalhar aqui com vocês agora, finalmente, qual é o conceito de prescrição. A gente falou, e eu ainda não disse para vocês qual é o conceito de prescrição. Paulo, mas qual seria então o conceito de prescrição? Bom, pessoal, percebam. O conceito de prescrição vai partir aqui da seguinte noção. Vejam, prescrição nada mais é, nesse aspecto que eu estou aqui trabalhando com vocês, o seguinte: a prescrição vai ser exatamente a perda da pretensão, a gente já conceituou pretensão, não foi? Mas a prescrição vai ser a perda da pretensão em razão do seu não exercício nos prazos a que alude a lei, tá? Nos prazos a que faz menção a lei. Ou seja, se o credor não busca o seu direito naqueles prazos legais, haverá a perda da pretensão e, via de consequência, estaremos diante de uma situação de prescrição. Então, de novo, o que é a prescrição para o direito civil? A prescrição para o direito civil nada mais é do que a perda da pretensão em razão do seu não exercício nos prazos legais. Beleza pura, gente? Tranquilo? Ah, Paulo, mas quais são os prazos legais? Vamos ver alguns deles, não tem como a gente ver todos, tá? Mas vamos ver alguns deles. Percebam, então, que a partir do próprio conceito aqui de prescrição, nós podemos deduzir também quais são os requisitos da prescrição. Atenção, a partir desse conceito que eu trouxe, nós também podemos identificar, nós também podemos deduzir quais são os requisitos aqui para que haja a prescrição. E nesse ponto específico, gente, pensem comigo, o que tem que se fazer presente para haver prescrição? Em primeiro lugar, gente, eu já falei muito com vocês. Espera aí, eu vou preparar mais uma vez o nosso quadro de comunicações, aguenta um pouquinho, eu estou aqui agora preparando. Mas para haver aqui, pessoal, uma situação de prescrição, do que a gente vai precisar? Atenção, estou projetando agora o nosso quadro de comunicações. Vamos lá, pessoal. Para haver prescrição, é necessário, antes de qualquer coisa, que tenha havido o quê, gente? É necessário que tenha havido, claro, a violação de um direito. Como assim, Paulo? Por quê? Gente, por um motivo muito simples. Se o direito não tiver sido violado, a pretensão nem sequer nasceu. Se nem sequer nasceu a pretensão, como que eu vou poder falar em prescrição, sendo que a prescrição é exatamente o que, gente? É a perda dessa pretensão. Como que se vai perder algo que ainda não se tem? Não tem como, tá? Então, antes de qualquer coisa, para que haja prescrição, é necessário que tenha havido a violação de um direito. Ah, Paulo, mas para haver prescrição basta que tenha havido a violação de um direito? Claro que não, pessoal. É necessário também, para que haja aqui prescrição, que haja o quê? Que haja a
inércia do titular desse direito. Gente, acompanhe a seguinte lógica. Se alguém ali tem um direito violado, mas essa pessoa não se mantém inerte, se ela corre atrás do seu direito, por enquanto eu vou usar essa expressão, gente, será que faria sentido que houvesse prescrição? Estou até voltando aqui para mim agora para a gente discutir. Atenção, se a pessoa tiver o seu direito violado e ela correr atrás desse direito, será que faz sentido que haja prescrição? Eu já vou deixar claro aqui para vocês que não faz sentido. É importante que vocês percebam desde já, e aliás, seria até importante que vocês tivessem percebido antes. Só que agora, finalmente, é que eu estou sendo expresso nisso que eu falei. Eu já acabei trabalhando isso aqui anteriormente de forma reflexa, agora eu estou trabalhando de forma direta. Atenção, 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 pessoal. Pensem comigo. Será que faria sentido que uma pessoa que corresse atrás do seu direito devidamente fosse ali prejudicada pela prescrição? Faz sentido isso? Exemplo, suponhamos que Zezé me deva 10 milhões de reais, tá bom? O Zezé me deve 10 milhões de reais. Aí, gente, depois de o Zezé não me pagar, depois de violar desse direito, olha só, venceu o prazo para pagar, ele não me pagou. O que aconteceu? Foi violado o meu direito ao recebimento desse crédito, vocês concordam? Se eu, gente, antes de haver o prazo prescricional, cobrar essa dívida do Zezé, será que faz sentido que ocorra a prescrição? Não, pessoal, não faz sentido. E vocês sabem por quê? Pelo seguinte, guardem a analogia que eu vou fazer aqui agora. Prescrição e inércia são como duas faces de uma mesma moeda. Pessoal, uma moeda necessariamente tem duas faces, não é verdade? Se ela não tivesse duas faces, ela não seria uma moeda. E notem, uma das faces da moeda prescrição é o que, gente? É a prescrição em si. A outra das faces é a inércia. Sem inércia não haverá prescrição, tá? Se o titular do direito não se mantiver inerte, por um imperativo lógico, não haverá prescrição, isso é bastante claro. E vejam, eu já disse então que é requisito para que haja prescrição o que, em primeiro lugar? Que tenha havido a violação do direito. Mas é suficiente que tenha havido a violação do direito para que ocorra a prescrição? Não. Para que ocorra a prescrição é necessário também que haja a inércia do titular desse direito. Ah, Paulo, mas basta que tenha havido a violação e a inércia? Não. É importante que vocês percebam, é importante que vocês aqui acompanhem, é importante que vocês também enxerguem que, na verdade, é necessário um terceiro requisito para que haja prescrição. E, nesse momento, então, eu volto para o quadro de comunicações. Para que haja aqui prescrição, é essencial que o quê, gente? É essencial que essa inércia se prolongue para além do prazo fixado em lei para a prescrição daquela pretensão. Então, notem, gente, para que haja prescrição, os requisitos aqui, melhor dizendo, da prescrição, vou até colocar aqui, ó, requisitos para que ocorra a prescrição. Primeiro, pessoal, o que tem que haver? Tem que haver a violação do direito. Mas basta haver a violação do direito para que ocorra a prescrição? Claro que não, tá? Isso aqui é apenas um dos passos. É necessário que haja, em primeiro lugar, a violação de um direito, tá? É necessário, em segundo lugar, que tenha havido a inércia do titular desse direito. E é necessário também, gente, que essa inércia, vejam só, se prolongue para além do prazo fixado em lei para a prescrição daquela pretensão. Vejam, vou até destacar aqui uma situação muito relevante. O prazo prescricional necessariamente virá fixado em lei, tá? As partes não podem fixar prazos prescricionais. Estou trazendo, inclusive, um elemento novo, aproveitando agora, tá? Daqui a pouquinho a gente aprofunda nisso. Mas notem, é essencial para que haja prescrição, que haja o quê? Que haja violação do direito, que haja também a inércia do titular desse direito,
e que também essa inércia se prolongue para além do prazo fixado em lei, para que a prescrição daquela pretensão venha a ocorrer. Beleza pura, gente? Está dando para acompanhar? Bom demais? Gente, eu acho que está sendo bacana, né? Vocês estão gostando do curso? Espero que sim. Se estiverem gostando, deem seu feedback, por favor. A gente sempre quer aqui o melhor para os queridos alunos e para as queridas alunas, não é mesmo? Gente, professor que é professor, eu sempre falo, tem que vestir a camisa. A pessoa que dá aula, ela tem que dar aula antes de qualquer coisa com alegria, tá? É claro que as aulas para os docentes também são um ganha-pão, mas antes de serem um ganha-pão, elas devem ser dadas com alegria. Professor que é professor, ele gosta daquilo que ele faz, beleza? Paulo, mas vida de professor é difícil. É difícil, viu, gente? Não tem a menor dúvida disso. Mas é aquele difícil que realmente faz a gente se sentir bem. Aliás, gente, se as coisas fossem fáceis, elas não iam se chamar, por exemplo, estudo, elas não iam se chamar trabalho. Se as coisas fossem fáceis, elas iam se chamar cruzeiro. E se elas se chamassem cruzeiro, elas iam cair. Não é verdade, gente? Mas vamos prosseguir aqui um pouquinho. Não, Paulo, você está fazendo piada aí de Minas? Estou. Mas acho que vocês conhecem essa piada, não conhecem? Essa piada ficou famosa no Brasil, até porque ela é, de fato, uma realidade muito evidente. Vamos seguindo então, pessoal? Bom demais? E só fazer um comentário, né, gente? Eu estou dando essa aula neste momento aqui, eu estou gravando, né? E essa aula, nesse momento, ao que parece, vai se tornar atual por muito tempo, né? Porque tudo indica que esse time que eu mencionei anteriormente não vai subir tão cedo, não é mesmo? Vamos que vamos, então, gente. Vamos prosseguindo aqui com as nossas considerações. Bom, pessoal, nós então aqui já trabalhamos o conceito de prescrição, já trabalhamos também os fundamentos da prescrição, não é mesmo? Sim, a gente já trabalhou também os fundamentos da prescrição, e eu quero justamente aqui discutir com vocês o seguinte: será que existem pretensões imprescritíveis? Será que nós poderemos eventualmente estar diante de situações em que uma pretensão não esteja sujeita à prescrição? Pois é, pessoal, isso aqui que eu vou trabalhar com vocês é algo que, infelizmente, até hoje vem recebendo poucos estudos, vem recebendo pouca atenção por parte da doutrina. E justamente por conta dessa pouca atenção que o assunto tem recebido, nós tivemos até recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal em, aqui, um caso muito interessante, mas nós tivemos aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, a meu ver, não foi tecnicamente perfeita. Paulo, você está criticando aqui a decisão do nosso excelso Supremo Tribunal Federal? Gente, eu estou, e mais para frente eu vou deixar mais claro o motivo pelo qual eu estou fazendo essa crítica. Mas vamos lá, gente. Antes de eu chegar nesse caso aqui do Supremo, e antes de eu dizer no que consiste essa crítica que eu adiantei, eu tenho que mencionar aqui para vocês o seguinte. Afinal de contas, será que existem pretensões imprescritíveis ou será que não existem? Alguns autores apontam aqui algumas pretensões que seriam de fato imprescritíveis, tá? Um exemplo que é trazido por alguns doutrinadores de direito civil diz respeito às situações que protegem direitos da personalidade, né? Vocês devem se lembrar, inclusive, que uma das características dos direitos da personalidade diz respeito exatamente à chamada imprescritibilidade, viu? Uma pessoa não vai, por exemplo, perder um direito da personalidade pelo fato de ela eventualmente não exercitar esse direito. Isso não acontece, tá? Mas ao mesmo tempo, pessoal, eu destaco aqui o seguinte: realmente não faria sentido que houvesse uma prescrição referente a uma pretensão atinente ao direito da personalidade por uma questão muito simples, pelo fato de esses direitos da personalidade serem situações que são indestacáveis da pessoa do seu titular. Ora, se essa situação é indestacável da pessoa do titular, não vai ser eventual transcurso de tempo que vai fazer com que a pessoa perca, eventualmente, por exemplo, um direito da personalidade. Então, com o perdão aqui da franqueza,
nós estamos diante de uma obviedade quando se diz que os direitos da personalidade são imprescritíveis. Beleza? Tranquilo? Outra situação, pessoal. Também tem dito a doutrina com bastante frequência que pretensões referentes ao estado das pessoas, como pretensões referentes à filiação, como pretensões referentes à qualidade da cidadania, como pretensões referentes à situação conjugal, não estariam aqui sujeitas à prescrição. Agora, pessoal, isso aqui é uma situação bem óbvia, né? Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que José seja casado, e suponhamos que ele esteja casado há 70 anos. Se José, no 71º ano, quiser se divorciar da sua esposa Maria, será que Maria poderá eventualmente alegar, por exemplo, prescrição? Não, gente, não faz sentido, até porque numa situação como essa, com o devido respeito, a gente sequer tem pretensão, tá? A gente sequer tem pretensão. Então, evidentemente, é uma situação que realmente não está sujeita, propriamente dita, a uma prescrição, tá? Outra situação, gente, a doutrina também costuma listar como sendo insuscetível de prescrição aquilo que ela chama de pretensões de exercício facultativo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Talvez alguns que estejam vendo essa aula ainda não tenham estudado isso, mas vão realmente aprender esse assunto quando estiverem vendo ali o direito das coisas, quando estiverem vendo os direitos reais. Existe uma figura, gente, que é a do chamado condomínio. Eu não estou falando aqui de condomínio de apartamento, não. Vou dar um exemplo até mais simples. Suponhamos que eu e um irmão meu sejamos donos de um lote. Se eu, junto com meu irmão, somos donos de um mesmo lote, a gente tem um condomínio sobre esse lote. Tanto eu como meu irmão somos proprietários, ambos exercemos domínio sobre esse lote. A pretensão de se extinguir esse condomínio, de se acabar com esse condomínio, é uma pretensão que não está sujeita a prazo. Então vamos supor que daqui a 50 anos eu queira extinguir esse condomínio que eu tenho com meu irmão sobre esse lote. Gente, se eu daqui a 50 anos quiser fazer isso, eu vou poder fazer, porque o Código Civil é expresso em dizer que a pretensão referente à extinção de um condomínio não está sujeita a prazo. Beleza? Tranquilo? Quando aqui vocês estiverem estudando direitos reais, vocês vão entender melhor do que eu estou falando, tá? Também não estão sujeitas à prescrição as pretensões referentes a bens públicos, tá? Não sei se vocês sabem, mas situações referentes a bens públicos não estão sujeitas à prescrição, tá? Seguindo, pessoal, as pretensões que dizem respeito a direito de propriedade também não estão sujeitas à prescrição extintiva, tá? E outra situação aqui muito relevante, que vale a pena ser mencionada agora, é a que diz respeito a uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que, como eu já disse para vocês, considerou uma situação bem específica como sendo de uma pretensão imprescritível. Pessoal, é uma situação em que eu vou dizer para vocês, nenhuma lei disse que existe imprescritibilidade, a Constituição também não disse que existe imprescritibilidade, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que existe imprescritibilidade. É um julgado, gente, do ano de 2020, do início do ano de 2020, se eu não me engano, foi em março, tá? E nesse julgado do Supremo Tribunal Federal decidiu-se o seguinte: o que aconteceu? Chegou lá para o Supremo a seguinte situação: era uma pretensão de ressarcimento, de indenização por conta de dano ambiental. Tá bom, gente? Era uma situação de exploração ilegal de madeira e dano ambiental, então, decorrente dessa exploração ilegal de madeira. Como eu estou dizendo para vocês, aqui vocês podem acreditar em mim, não existe nenhum dispositivo, nem na Constituição, nem na lei, que diga assim: dano ambiental não está sujeito à prescrição no que diz respeito à sua reparabilidade. Não existe lei nesse sentido. Mas o que o Supremo, interpretando a Constituição, entendeu? O Supremo entendeu que o meio ambiente, por ser ali um bem do qual todos os demais dependem,
ele merece uma proteção especial. E justamente pelo fato de o meio ambiente exigir essa proteção especial, pelo fato de ser um bem aqui que passa de geração para geração, entre outros aspectos nesse sentido, o STF compreendeu que a pretensão relativa à indenizabilidade por danos ambientais seria uma pretensão imprescritível. Gente, eu sou muito caro em relação à proteção ao meio ambiente, tá? Sou mesmo, de verdade, pessoal, de verdade, tá? Porém, eu fico um pouquinho preocupado quando o judiciário exagera naquilo que a gente tem chamado de ativismo judicial. Meus caros, não existe nenhum fundamento explícito ou implícito, quer na Constituição, quer na lei, que venha a considerar como imprescritível essa espécie de pretensão. Não existe, pessoal. E vejam, quando a gente verifica uma situação de a jurisprudência, sim, interpretando a Constituição, mas a jurisprudência, interpretando a Constituição sem partir de um preceito claro nesse sentido, essa jurisprudência vai lá e considera ali como existente uma causa de imprescritibilidade que não esteja disposta no ordenamento jurídico, isso com a devida vênia é muito perigoso, sobretudo no que diz respeito à situação que eu já venho aqui discutindo com vocês há mais tempo, que é a situação da segurança jurídica. Como eu já falei com vocês, um dos principais fundamentos da existência desse instituto, que é o Instituto da Prescrição, é exatamente a proteção à segurança jurídica. E aí, pessoal, como é que fica a segurança jurídica quando se olha para o excelso Supremo Tribunal Federal e se verifica que em um caso ele foi lá e considerou, olha, nessa situação não existe prescrição. Será que isso não deixa as pessoas com uma pulga atrás da orelha, no sentido de pensar assim, olha, será que amanhã não se vai ali buscar uma outra situação em que não se diz nada, mas seria imprescritível também? É mais ou menos por aí a minha preocupação. A minha preocupação está na questão realmente democrática, né? O que que impede a prevalecer esse raciocínio do Supremo de ele próprio no futuro considerar outras situações não listadas na lei como imprescritíveis, nem na Constituição como imprescritíveis, virem a ser consideradas imprescritíveis? Isso me preocupa muito, tá? Isso me preocupa, aliás, demais da conta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ah, eu esqueci de falar uma coisinha. Essa aqui já foi considerada pelo Supremo como imprescritível, e essa aqui foi corretamente, a meu ver, considerada como imprescritível pelo Supremo, porque aqui a Constituição diz que é imprescritível, tá? Você sabe o que a Constituição diz que é imprescritível? A pretensão de ressarcimento ao erário no caso de ato de improbidade administrativa. Isso aqui, gente, é uma situação, inclusive, em que a gente tem um ponto de conexão entre o direito público e o direito privado. Porque o direito público, ele cuida realmente dessa situação dos atos de improbidade administrativa. Isso vocês estudam especialmente lá no direito administrativo, tudo bem? Só que quando a gente fala da pretensão de ressarcimento ao erário público dos prejuízos causados, por exemplo, em decorrência de um ato de improbidade, isso aí é responsabilidade civil, tá? Isso é responsabilidade civil e isso é estudado pelo direito civil. Então, suponhamos, gente, suponhamos que nós estejamos diante de um político bastante religioso, tá? Vocês conhecem o que é o político religioso? Político religioso é aquele que toda obra que ele faz, ele vai lá e leva um terço, tá, gente? Só que não é o terço para rezar, não, né? Ele leva um terço ali do valor que deveria ser destinado para a obra. Isso aqui, gente, com perdão da brincadeira, seria claramente um ato de improbidade administrativa, tá? Vocês vão estudar, como eu disse aqui, ou vocês estudam com mais detalhes a improbidade administrativa lá no direito administrativo, mas eu estou considerando que isso aqui seja um ato de improbidade administrativa e de fato é, tá? Então o sujeito vai lá, gente, ele desvia, por exemplo, recursos de uma obra pública. Isso aí a Constituição diz que não está sujeito à prescrição no que diz respeito ao ressarcimento ao erário. No que tange às penas em decorrência da improbidade administrativa, exemplo, suspensão de direitos políticos, isso é direito público, tá? Mas não custa falar. Suspensão de direitos políticos, perda da função pública,
Entre outras coisas, isso aí está sujeito à prescrição lá no direito público. Agora, o ressarcimento ao erário não está sujeito à prescrição, por quê? Porque nesse ponto a Constituição diz, com todas as letras, que essa pretensão é imprescritível, beleza? Ah, Paulo, mas e no dano ambiental a Constituição fala isso? Nananina, não. Ah, Paulo, mas para efeito de prova, como que eu vou me comportar? Pois é, meus caros, eu sempre tomo muito cuidado aqui nessa orientação, por quê? Porque depende muito do tipo de prova que você está fazendo. Exemplo, você está prestando ali um exame de ordem, um concurso público, você está na fase objetiva desse concurso público ou desse exame de ordem. O que eu sugiro que você siga? Óbvio, né? O entendimento jurisprudencial do Supremo. Tá? Óbvio que eu vou recomendar que vocês sigam essa orientação. O Supremo assim entendeu e, via de consequência, é o caminho mais seguro que você siga o entendimento do nosso pretório excelso. Beleza? Agora, gente, se você estiver aí, eventualmente, respondendo em uma prova aberta, uma prova, por exemplo, discursiva, segunda etapa de concurso, tá? Ou se você estiver, por exemplo, diante de um exame oral, aí você tem que sentir o clima ali do seu exame. Se você perceber que existe espaço para problematização daquilo que está sendo perguntado, vai lá e problematiza. Agora, se você sentir que o seu examinador quer apenas e tão somente conhecer ali o fato de você saber ou não qual que é a orientação do Supremo, aí você vai simplesmente no feijão com arroz. Ah, Paulo, estou em dúvida. A gente tem uma seguinte possibilidade, tá? Imagina só, você está no exame oral, por exemplo, prova para a magistratura, para o Ministério Público, para a Advocacia Pública, Defensoria Pública, Delegacia de Polícia, pode até acontecer de cair, né, gente? Normalmente, para delegado não se cobra direito civil, mas eu já vi situações de algumas provas específicas que cobraram. Mas vamos lá, pessoal. O seu examinador no exame oral indaga sobre se a pretensão referente ao ressarcimento por dano ambiental ela é prescritível ou imprescritível. Se você ali tiver dúvidas sobre se é para realmente problematizar ou não, você vai lá e começa falando ali aquilo que é óbvio. Você fala assim, olha, recentemente o Supremo Tribunal Federal considerou que essa pretensão é imprescritível pelo fato de o meio ambiente ser um bem aqui que passa de geração a geração, ser aqui o meio ambiente um bem que realmente é dele que decorrem todos os outros bens. Sem meio ambiente não existe, por exemplo, vida, sem vida não existe mais nada. E assim, portanto, o Supremo considerou que a pretensão relativa ao ressarcimento, aqui por conta de danos ao meio ambiente, ela é imprescritível. Eu vou dizer até mais, gente. Pelo entendimento do Supremo, tanto faz se nós estamos falando do macro bem ambiental ou então de algum micro bem ambiental, tá? Então, sei lá, pessoal, por exemplo, o sujeito foi lá e derrubou uma árvore. A pretensão de ressarcimento por esse dano ambiental, pelo entendimento supremo, é imprescritível? Sim, pelo entendimento supremo é imprescritível. Mas vamos lá, eu ainda estou falando da questão de você estar respondendo ali ao exame oral. Você fala assim, olha, o entendimento supremo é esse. Porém, com a devida vênia, né, que você está problematizando, você pode de repente falar assim, porém eu particularmente entendo que esse entendimento, eu particularmente compreendo que esse entendimento não necessariamente é o mais acertado, porque ele acaba, porém, em certa medida, violar o quê, pessoal? Violar princípios básicos, como o princípio democrático, como o princípio da segurança jurídica, entre outros pontos. Mas, de novo, gente, eu não quero convencer vocês da posição X ou da posição Y. Essa circunstância aqui, indubitavelmente, é uma circunstância muito polêmica, tá? Eu particularmente entendo que o Supremo andou mal nessa decisão dele. Mesmo o meio ambiente sendo um bem muito relevante, eu entendo que o Supremo andou mal. Agora, para a prova fechada, o que eu recomendo? Fecha o olho e responde de acordo com o entendimento do Supremo. Para a prova aberta e para exame oral, depende do seu feeling, né? Você tem que realmente perceber se o seu examinador está querendo apenas e tão somente saber se você domina o arroz com feijão, que é o que o Supremo entende a esse respeito, ou se, de outro lado, o seu examinador quer que você vá além. Se você sentir que o seu examinador quer que você vá além, aí você vai além, aí você vai lá, vai para a passarela, desfila e brilha,
Não é isso, pessoal? É, gente, é assim mesmo que funciona, hein? Agora, se você sentir que ele só quer o arroz com feijão, aí não inventa moda, não. Aí você vai no arroz com feijão e depois corre para o abraço, não é mesmo? Vamos seguindo aqui, pessoal? Bom demais? Tranquilo? Então, eu já trabalhei aqui com vocês algumas situações de pretensões que são tratadas aqui como sendo imprescritíveis. O que é mais que eu quero aqui trabalhar com os senhores e com as senhoras? Bom, pessoal, só que para a gente continuar, eu tenho que dizer o seguinte: até então, vocês devem ter percebido que eu falei, e praticamente tudo que eu falei foi baseado em 3 artigos do Código Civil. Um deles eu já trouxe, inclusive, a redação aqui mais de uma vez, eu não projetei ainda para os senhores e para as senhoras, mas eu falei várias vezes, que é o 189, tá? De tanto eu falar, gente, vocês vão decorar igual eu decorei. Vamos lá, gente, 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Quais os outros 2 artigos que eu mencionei, mas ainda não listei para vocês? Exatamente esses, o 205 e o 206, tá bom? Então aqui, gente, praticamente aqui 2 encontros e perdão, 2 terços de um terceiro encontro foram concentrados nesses dispositivos que eu mencionei aqui neste instante, tudo bem? Mas atenção, pessoal, eu já vinha dizendo aqui para os senhores e para as senhoras que prescrição é uma matéria eminentemente legal. Inclusive, eu já disse aqui para todos e para todas que os prazos prescricionais vêm fixados em lei. E, aliás, esse é mais um argumento para a gente considerar com a devida vênia como sendo equivocada essa decisão do Supremo que eu acabei de mencionar agora há pouco, tá? Mas notem, prescrição é uma matéria eminentemente legal. É uma matéria que vem disposta em lei. E aqui eu digo para os senhores e para as senhoras que, no que diz respeito à prescrição em matéria de direito civil, os principais dispositivos a esse assunto referentes estão, claro, no nosso Código Civil. Sim, o Código Civil brasileiro é que traz aqui as principais disposições sobre prescrição e sobre decadência. E nesse ponto, gente, eu vou justamente agora trabalhar com vocês, atenção, as disposições legais do Código Civil a respeito da prescrição, em primeiro lugar, e em seguida a respeito da decadência. Vamos lá, pessoal? Então agora a gente continua, tá? Sobretudo a partir do artigo 190 do nosso querido Código Civil. Deixa eu só preparar aqui a projeção, gente. Acabou que eu não deixei aqui prontinho, não. Vocês me desculpem, tá? É só um segundinho, não fiquem bravos comigo, não. Deem um desconto aqui para o professor, porque o professor tá fazendo aqui essa explanação, tá dando essa aula com muito carinho, viu, gente? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, já preparei aqui o browser, tá? E agora eu vou iniciar a projeção do browser que está aqui com o seu conteúdo apontado para o Código Civil de 2002. Beleza pura, gente? Vamos prosseguindo? Então vamos lá, pessoal. Prescrição e decadência são assunto aqui, então, da parte geral do Código Civil brasileiro. Beleza? Tranquilo? E o capítulo 1, tá? Do título 4, o título 4 trata então da prescrição e da decadência, o capítulo 1 ele diz respeito à prescrição. A seção 1 desse capítulo 1 vai tratar das disposições gerais sobre prescrição. No 189, nós temos o seguinte, já li aqui para vocês várias situações desse dispositivo, em várias situações desse dispositivo. Vou ler pela última vez aqui neste momento para a gente partir em seguida para o 190 e para os seguintes. Vamos lá, pessoal, 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. A gente já trabalhou bastante esse 189, não é mesmo, gente? Vamos partir então agora para o 190.
O 190, gente, traz aqui um conceito que eu ainda não trabalhei com vocês, que é o conceito de exceção, tá? A palavra exceção tem vários significados. Aqui no artigo 190, ela tem um significado específico que eu vou trabalhar com vocês aqui em instantes. Mas vamos lá, gente. O que diz o 190? Atenção. O 190 diz que a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Paulo, como assim? Estou perdido. Estou perdido, Paulo. Quando a gente está perdido, o que a gente faz, gente? A gente liga o Waze? Talvez. Mas aqui, vocês estando eventualmente perdidos ou perdidas, vão agora prestar mais atenção ainda do que de costume à minha explicação. Vamos lá então, gente? Eu estou copiando agora aqui o conteúdo desse artigo 190. E você sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou colar esse conteúdo aqui no nosso quadro de comunicações, combinado? E aqui eu vou então dissecar esse conteúdo, beleza? Deixa eu limpar aqui o nosso quadro, ele já está bem cheinho, tá? E eu vou então aqui colar o conteúdo do artigo 190 do Código Civil. De novo, o que diz o artigo 190 do Código Civil? Ele diz que a exceção prescreve no mesmo prazo em que há pretensão. Vocês já aprenderam comigo, gente, o que é pretensão, não foi? Vocês aprenderam comigo que pretensão, de novo, é um instituto de direito material que vai representar o quê? Que vai representar o poder de se exigir de outrem uma ação ou uma omissão. Ah, Paulo, mas o que vai ser de outro lado aí? Essa tal exceção. Gente, eu vou explicar para vocês agora. Antes de qualquer coisa, todavia, eu quero aqui deixar claro para os senhores e para as senhoras que esse artigo 190 do Código Civil de 2002 é uma inovação em relação ao Código Civil de 2002, de 16, perdão. Este artigo, gente, é uma inovação do Código Civil de 2002 em relação ao Código Civil de 1916. Paulo, mas no que consistiu essa inovação? Eu vou explicar como que era no Código de 16. Em seguida, com essa explicação do Código de 16, em contraposição agora com o Código de 2002, eu acredito que vocês vão entender tranquilamente o que diz o 190. Vamos lá, pessoal. Atenção. O que significa a palavra exceção? Aqui no artigo 190 do Código Civil, a palavra exceção está no sentido genérico de defesa. Aqui no 190 do Código Civil, a palavra exceção está no sentido genérico de defesa. Paulo, ainda não entendi, você vai entender agora. Deixa eu explicar uma coisinha aqui para os senhores e para as senhoras. Quando ainda vigorava o Código Civil de 16, não havia nele nenhum dispositivo semelhante que fosse a esse artigo 190 do Código Civil atual. Então, gente, vocês sabem o que se entendia na época em que vigorava o Código de 16? Entendia-se o seguinte, atenção, entendia-se quando vigorava o Código Civil de 16 que quando houvesse prescrição, sim, a pessoa que era titular do direito não poderia mais exigir aquele direito pela via de uma ação. Mas naquela época considerava-se possível que uma pessoa exercesse ali realmente uma prerrogativa referente a uma dívida prescrita, se essa pessoa o fizesse por meio de defesa, por meio de exceção. Paulo, explica aqui com calma. Vamos lá, pessoal. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Primeiro exemplo é o seguinte: suponhamos que eu, Paulo, fosse credor de 10 milhões de reais em relação ao Zezé. Tá? O Zezé, então, pessoal, ele tem que me pagar 10 milhões de reais. Beleza? Tranquilo? Na época em que vigorava o Código Civil de 16, entendia-se que se houvesse prescrição, eu, Paulo, não poderia exigir do Zezé que ele me pagasse os 10 milhões. Não poderia. Eu não poderia fazer isso com o quê, gente? Com uma ação judicial, por exemplo. Não poderia atacar o Zezé aqui na via judicial, atacar entre aspas, né?
para receber os 10 milhões de reais se já tivesse havido prescrição. Mas vocês sabem o que se considerava possível no Código Civil de 16? No Código Civil de 16, pessoal, considerava-se possível que se arguísse uma dívida prescrita em sede de defesa. Paulo, como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, pessoal, houve prescrição, então eu não podia mais cobrar do Zezé na qualidade de quê, gente? Na qualidade de autor, por exemplo, de uma ação de cobrança, não podia. Mas vamos supor, gente, que numa outra situação, tá? Vamos lá, uma coisa é a dívida do Zezé de 10 milhões para comigo que está prescrita. Outra coisa, você sabe o que é, gente? Vamos supor que aconteceu o seguinte. Vamos supor, pessoal, que eu gerei para o Zezé, agora, um prejuízo de 10 milhões de reais, e vamos supor que essa dívida minha para com o Zezé não estivesse prescrita, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só. O Zezé me deve 10 milhões e isso está prescrito. Eu não posso cobrar do Zezé em ação, tá? Mas o Zezé, de outro lado, ele tem 10 milhões para receber de mim em relação a uma outra dívida e essa outra dívida não está prescrita. Aí você sabe o que o Zezé vai lá e faz, gente? O Zezé vai lá e move uma ação judicial cobrando de mim esses 10 milhões, tá? Vocês vão falar assim, pô, sacanagem, hein, Paulo? É, talvez seja, tá? Mas é direito dele? Sim, é direito dele. Então vamos lá, gente. A dívida que eu tenho de 10 milhões para com o Zezé, eu tenho que pagar ele 10 milhões, não tem? Isso não está prescrito. Ele pode me cobrar? Pode. Mas você sabe o que se entendia quando ainda vigorava o Código Civil de 16? Entendia-se que eu, Paulo, em sede de defesa nessa ação que me foi movida contra o Zezé, poderia alegar a existência daquela dívida prescrita para buscar uma compensação. O que é uma compensação, gente? É um encontro de contas que vai gerar ali o quê? Que nesse caso certamente geraria a extinção das dívidas, de ambas as dívidas. Gente, é uma coisa muito simples, tá? Meus caros, se o João deve 10 reais para Maria e a Maria deve 10 reais para o João, vocês concordam que a tendência é de que essas dívidas se compensem? Ué, gente, se um deve 10 para o outro e o outro deve 10 para um, na prática significa que ninguém deve nada a ninguém. É uma questão até matemática, tá? Mas vejam, no Código Civil de 16 entendia-se que eu, Paulo, poderia alegar aquela dívida prescrita em sede de defesa para buscar esse encontro de contas e para, portanto, não ter que pagar os 10 milhões para o Zezé. Então, atenção, gente. No Código Civil de 16, a pretensão era sujeita a uma prescrição, mas a exceção, a defesa, não estava sujeita à prescrição. Era isso que vigorava quando ainda tínhamos valendo o Código Civil de 16. Ah, Paulo, mas o que mudou? Gente, o que mudou simplesmente é que agora, no Código Civil de 2002, existe um artigo, que é o artigo 190, que diz com todas as letras que também está sujeita à prescrição, não só a pretensão, né? A pretensão é aquele poder de se exigir de outro em uma ação ou uma omissão, como também está sujeita à prescrição, a chamada exceção. A defesa também prescreve, tá? Ou seja, se esse caso que eu contei acontecesse quando ainda vigorava o Código Civil de 16, eu poderia alegar aquela dívida prescrita em sede de defesa para buscar uma compensação. Agora, e se isso acontecesse hoje? Agora que já vigora o Código Civil de 2002. Hoje, gente, não adiantaria eu alegar essa dívida prescrita em sede de defesa, por quê? Porque a exceção à defesa também está sujeita à prescrição. E mais, gente, vou até voltar aqui no nosso quadro. A exceção prescreve em que prazo, hein, gente? Paralelismo, hein, gente? A exceção prescreve no mesmo prazo em que há pretensão. Logo, gente, se houver aqui a perda da pretensão, automaticamente também haverá a perda da exceção, ou não mais poderei alegar aquela dívida prescrita em sede de defesa. Ou mesmo que eu alegue, alegar eu até posso, né, gente? Mas vai adiantar eu alegar isso? Não, não vai adiantar,
tá? Por quê, pessoal? Porque hoje o 190 é expresso em dizer que também a exceção está sujeita à prescrição e mais. A exceção prescreve no mesmo prazo em que prescreve a pretensão. Então, gente, fiquem ligados, viu? Eu já vi, inclusive, isso aqui ser cobrado em prova da seguinte maneira: o sujeito vai lá e te pergunta assim. Hoje o 190 do Código Civil diz que a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Sempre foi assim? Responda de forma justificada. E aí, gente, vocês já estão preparados para responder isso, sim ou não? Estão sim. Isso foi exatamente o que eu abordei com os senhores e com as senhoras alguns segundinhos atrás. Beleza pura, gente? Bom, pessoal, atendendo ao meu compromisso aqui de fazer com que os nossos encontros tenham ali em torno de 50 minutos, eu digo que, infelizmente, chegou o momento de nós encerrarmos esta videoaula especificamente. Nós vamos continuar a estudar a nossa matéria nas próximas videoaulas, e eu peço aqui sempre o quê, gente? A atenção de vocês, peço o carinho de vocês, e eu me coloco à disposição para eventuais explicações que se mostrem necessárias. Então vamos encerrar, gente. Nesta videoaula de agora, nós tivemos oportunidade de trabalhar o quê, hein, gente? Nós tivemos oportunidade aqui de falar mais um pouquinho sobre a distinção legal entre prescrição e decadência. Falamos também da distinção científica entre prescrição e decadência. E que mais? Falamos também do conceito de prescrição e decadência. Falamos aqui dos fundamentos da prescrição, tá? Na verdade, não falei do conceito de decadência, falei do conceito de prescrição, o conceito de decadência a gente fala mais para frente. Mas tivemos oportunidade em especial aqui, meus caros e minhas caras, de trabalhar agora o que, hein, gente? De começarmos a trabalhar as disposições legais sobre prescrição e, mais especificamente, estudamos aqui de forma bem estudada o artigo 190 do Código Civil. Continuamos no próximo encontro, pessoal. Valeu, valeu, valeu e até as próximas. Muito obrigado, viu, gente?